Olá pessoal, quem assiste aos vídeos do canal pode ter a noção do quanto nós gostamos de história. Não só de história da igreja, mas também de história geral e mesmo de história do Brasil. E uma das coisas que eu acho mais fascinante, que nós achamos mais fascinante, é você se aprofundar em alguns temas que são vistos de maneira, digamos, superficial e às vezes até mesmo tendenciosa nas escolas. Um exemplo disso no canal que nós temos é a Guerra do Paraguai. Foi criada uma narrativa por alguns historiadores totalmente errada e injusta com o exército brasileiro. Alguns professores transformaram um tirano como era Solano Lopes, em um herói. Tem um vídeo até no canal que trata do assunto e eu sugiro que quem não assistiu o confira. Pois bem, a morte de Cleópatra é outro tema passado de maneira superficial e errada aos alunos, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. A tese de que ela se suicidou picada por uma serpente não se sustenta, embora alguns historiadores ainda defendam. Nesse vídeo nós vamos entender a sequência de eventos que levaram à morte de uma rainha bonita, esperta e ardilosa. Rainha esta que conseguiu seduzir nada mais nada menos do que Júlio César e Marco Antônio, mas que não teve êxito com o extremamente inteligente Otávio. Otávio, no futuro, viria a ser o imperador Augusto. Vamos ver que não há consenso no fato de ela ter suicidado com a serpente, mas, ao contrário, há uma tendência da maioria dos historiadores rejeitarem essa tese. Então, vamos lá. Júlio César foi assassinado em Roma em 15 de março de 44 a.C. Após a sua morte, forma-se em 43 a.C. o chamado Segundo Triunvirato, composto por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Eles tinham o objetivo de vingar a morte de Júlio César. Otávio, com apenas 20 anos, era filho adotivo do ditador. Antônio e Lépido eram comandantes de extrema confiança. Os três tinham em comum a ambição. Otávio via em Marco Antônio o maior perigo do que em Lépido. Por isso, ofereceu a ele a sua irmã Otávia em casamento. Na verdade, os três tinham planos de se livrarem dos outros dois e concentrarem em si o poder. O primeiro a tentar executar tais planos foi Lépido. Entretanto, ele fracassou, foi destituído e exilado. Otávio ficou comandando o oeste latino e Marco Antônio o leste grego. Marco Antônio, então, em incursão no Egito, conheceu a sua rainha, Cleópatra. Esperta, ela já tinha seduzido César e conseguiu fazer o mesmo com o general, passando a ser a sua amante. Em pouco tempo de relacionamento, ela conseguiu convencer Marco Antônio a se separar da irmã de Otávio e a começar um confronto contra o ex-cunhado. A desconfiança mútua virou ódio. Completamente enfeitiçado pela bela rainha, Marco Antônio externou a intenção de deixar para ela nada menos do que 1/3 do território romano. Tal fato foi explorado por Otávio. Para piorar ainda mais a situação, Marco Antônio declarou publicamente que Ptolomeu Cesário, filho de Cleópatra com César, seria o herdeiro legítimo de César. Otávio agiu rápido. Declarou guerra a Marco Antônio, conseguindo o apoio do Senado, que passou a temer que o poder de Roma fosse transferido para Alexandria. As forças de Otávio acabaram derrotando Marco Antônio. Muitas deserções ajudaram o filho adotivo de César. Otávio entrou no Egito em 30 a.C. Marco Antônio e Cleópatra estavam acuados, sabendo que o seu destino não seria bom. Cleópatra, mais com medo da humilhação de desfilar como troféu em Roma do que de ser morta,
foi com 2 servos para um mausoléu que tinha construído em Alexandria e pediu para que avisasse a Marco Antônio que iria se suicidar. Acontece que um aliado de Antônio, Caio Proculeio, impediu que ela se matasse. Marco Antônio também resolveu cometer suicídio. O general mandou que um servo chamado Eros o matasse. Sem coragem, Eros se suicidou antes de cumprir as ordens. Marco Antônio então viu-se obrigado ele mesmo a enfiar uma espada no seu estômago. Agonizando, foi levado para o mausoléu em que estava Cleópatra e pode dizer a amante que existiria uma determinada pessoa que era ligada ao grupo de Otávio que iria favorecê-la, que iria ajudá-la, iria evitar que ela fosse humilhada. Marco Antônio faleceu com 53 anos. Cleópatra foi a última governante do reino Ptolomaico. Nascida numa dinastia de governantes macedônios no Egito, sempre usou a inteligência e a sedução para chegar e se manter no poder. Historiadores relatam que ela falava diversas línguas. Tornou-se rainha do Egito após a morte do seu pai, Ptolomeu XII, em 51 a.C. Governava junto com seu irmão, Ptolomeu XIII. Ambiciosa, em 48 a.C. começou uma guerra civil contra o seu irmão. Durante os combates, César chegou ao Egito para restaurar a ordem, pois não interessava a Roma o conflito, já que desde o século anterior tinha Roma uma influência cada vez maior no Egito. Cleópatra recebeu César de um jeito inusitado. Chegou enrolada em um tapete que foi oferecido como presente. De imediato, o líder romano ficou apaixonado e resolveu apoiar Cleópatra na briga interna. A superioridade do exército romano logo se fez sentir e Ptolomeu XIII foi derrotado e assassinado. Cleópatra ficou como governante ao lado do seu outro irmão, Ptolomeu XIV, que não tinha quase nenhuma força. Júlio César passou a ser amante da rainha. Desse relacionamento nasceu Cesário, que significava Pequeno César. Acontece que em 15 de março de 44 a.C., César é assassinado no Senado. Com a sua morte, Cleópatra apostou no novo relacionamento para manter o seu poder, Marco Antônio. No triunvirato, Marco Antônio governava as províncias do Oriente, tendo se estabelecido em Alexandria junto com a sua esposa. Tal qual César, Marco Antônio se apaixonou por Cleópatra, tornando-se amante da rainha. Resolveu simplesmente mandar de volta a Roma Otávia, num gesto que nunca seria perdoado por Otávio, que se sentiu humilhado. Com a derrota do exército de Marco Antônio, Cleópatra decidiu por fim a sua vida. Proculeio conseguiu evitar que ela se suicidasse e atirou do mausoléu. A rainha soube que os seus filhos estavam com Otávio e aceitou ser levada ao palácio para encontrar o desafeto. Otávio pretendia levar Cleópatra para Roma para ser exibida em público como troféu. Ao recebê-la, entretanto, Otávio não deixou claro quais seriam as suas intenções. No encontro, ela disse que não aceitaria ser levada como uma conquista. Otávio, enigmático, respondeu apenas que a sua vida seria poupada, mas não deu maiores detalhes. Dias depois, um espião informou a Cleópatra que Otávio pretendia apresentá-la ao povo romano como uma prisioneira. O faria visando não apenas ganhos políticos, mas humilhá-la. A partir daí, os historiadores divergem do que teria acontecido. Para alguns, ela decidira se matar após todo um ritual que envolvia banhos e ingestão de figos trazidos numa cesta. Nessa cesta, teria sido contrabandeada uma cobra áspide. A rainha teria colocado o réptil sobre o seu peito e feito com que ele a picasse, levando à sua morte. Tal versão visou criar a narrativa de que uma rainha só poderia ser morta por uma serpente, pois essas eram consideradas sagradas. A áspide representava Ureu, serpente sagrada de Ra, o deus Sol do Egito. Essa versão tão difundida apresenta alguns pontos fracos. O primeiro é o tamanho da serpente, que teria cerca de 2 metros. Isso inviabilizaria que ela fosse levada de maneira escondida numa cesta. Por outro lado, o seu peso também dificultaria o transporte. O professor William Maloney, da Universidade de Nova York, defende que não seria razoável aceitar essa tese tão defendida nas escolas. Os professores François Piper e Louis Collier concordam com Maloney. Por outro lado, nenhuma certeza teria Cleópatra de que a cobra iria inocular veneno suficiente para matá-la.
Sabe-se que esses répteis não gostam de injetar muito veneno em seres não, como é que eu diria, não comestíveis, como os homens, pois precisam do veneno para caçar. Além do mais, o veneno dependeria do local da picada, levaria muito tempo para causar a morte e ensejaria um desconforto, um sofrimento desnecessário. O historiador Christoph Schiffer, professor de História Antiga da Universidade de Trier, entende que nunca uma pessoa pragmática e de decisões rápidas como Cleópatra iria confiar o seu destino a um animal selvagem. Por outro lado, segundo escritos antigos, a rainha tivera uma morte calma e sem dor. Ora, morrer envenenado por uma serpente é altamente doloroso. A pessoa pode sofrer com sangramentos, vômitos, falta de ar e diarreia, dentre outros sintomas. Um bom número de historiadores defende a tese do envenenamento. Muitos entendem que ela introduziu no corpo uma mistura de acônito, cicuta e ópio. Para esses historiadores, dentre os quais o próprio Christoph Schiffer, Cleópatra teria usado uma agulha para abrir uma ferida no braço e colocar o veneno direto na circulação sanguínea. Tal método, sem dúvida, seria bem mais eficaz e menos dolorido do que a picada de uma serpente. Outros historiadores defendem que a rainha teria se envenenado usando uma pomada tóxica. Essa pomada teria sido inoculada através de um grampo de cabelo. Há ainda outros que têm outra tese. Otávio não queria executar Cleópatra, nem muito menos levá-la como troféu. Isso para evitar que surgisse, em favor da carismática rainha, algum tipo de solidariedade ou empatia do povo romano. Afinal, era querida por Júlio César, que ainda era tido como um herói. Melhor seria sugerir, ou mesmo obrigar, que ela se suicidasse da maneira que bem entendesse. A rainha então teria usado uma mistura de ervas venenosas para se suicidar. O médico romano Galeno, por seu turno, ele entende que a rainha teria realmente morrido de intoxicação por veneno de cobra. Mas o veneno não teria sido inoculado pelo animal. A própria Cleópatra teria colocado o veneno nela. Ou seja, o que é que teria acontecido? O veneno teria sido trazido a um recipiente e a rainha teria mordido seu braço e lá colocado o líquido mortal. O historiador Dion Cássio afirmou que pequenas feridas foram encontradas no braço de Cleópatra. Afirma-se, contrariando a teoria de que Otávio não queria exibir em Roma como um troféu, que teriam sido chamados encantadores de serpentes para tentar extrair do corpo dela o veneno e salvá-la. Entretanto, os esforços teriam sido em vão. Essa tese esbarra também nos relatos de que Cleópatra teve uma morte sem dor. O que todas essas teorias têm em comum é que não se aceita a tese de que a própria cobra teria inoculado o veneno. Essa tese, sem amparo algum, teria sido criada para tornar a morte da rainha algo quase que divino. O mais provável, realmente, é que Cleópatra tenha se suicidado ao ingerir uma mistura de venenos, como cicuta, matacão e ópio. Essas drogas reunidas a fariam perder os sentidos antes de morrer. Então, essa tese corrobora os relatos de que a morte da rainha teria sido tranquila. É isso aí, pessoal. Se alguém conhece outra tese, que coloque nos comentários. Valeu!